Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga aqui do Doutor Me Consulta, doutora Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda Tudo novamente. ótimo, maravilha estar com vocês, sempre por aqui, para a gente trazer vários temas relevantes, assim, que unam a saúde de um modo geral e a nossa saúde emocional, né, Ele que é tão importante. Sem dúvida. E a gente sabe que está chegando o Dia dos Pais Sim, agosto é o mês dos pais. e a gente vai hoje falar sobre paternidade e afeto. É um tema importantíssimo, né, doutora? Eu acredito que assim como muitos pais têm facilidade para se conectar com os filhos, outros nem tanto, né? E isso é uma verdade. Antigamente as pessoas viam os pais apenas como os provedores, aquela pessoa que estava ali para não deixar a família passar fome. Né? Hoje em dia não mais, tanto que, olha só que curioso, hoje se fala em indenização por essa falta do afeto. Os filhos processam os pais por não terem dado ali o suporte afetivo durante toda a vida. E a gente já tem jurisprudência para isso, vários casos aí que realmente os filhos conseguem essa indenização por abandono afetivo. Olha que curioso, né? Curiosíssimo, né, realmente Sim. a justiça tem evoluído bastante e eu acredito também que cada caso é um caso, né. Sim, é claro. E veja, hoje o que está muito em voga é essa questão da obrigação legal, dessa coisa de pagar a pensão, o que não está errado, muito pelo contrário, isso precisa existir. Mas ser pai vai muito, muito além desse papel e vai muito além dessa coisa de ser o provedor. Né? O pai, ele é visto pelo seu filho, quando se é um bom pai, como super-herói. Quando esse pai nutre esse filho de afeto, ele está presente, ele tira um tempo de qualidade com esse filho para ensinar ali os valores morais, para ensinar como ser pessoas boas. Esse pai, ele sobe ali o patamar dele de existência na vida daquele filho e traz marcas muito importantes. Então você definiria a paternidade afetiva justamente como isso que você acabou de dizer, doutora, o pai que seja Exato. mais presente na vida do filho, que Exatamente. dê amor, carinho. Sim, para você ver o quanto isso é importante, a Associação de Psiquiatria Americana, ela diz que as crianças, quando elas têm um pai presente que desempenha ali o papel de pai mesmo, elas têm a probabilidade de adoecer 40% a menos se comparado às outras pessoas que não tiveram esse pai presente na vida. E aí a gente está falando de vários quadros, a gente está falando de ansiedade, depressão, né? A gente está falando, tem uma coisa na psicologia que ela une a questão da imunidade, a psiconeuroimunologia. E aí fala da importância do quanto ter vínculos saudáveis afeta também a imunidade das pessoas. Então realmente e criam marcas para o resto da vida, né. Aquela criança que nasceu na ausência do pai, realmente ela sofre muita coisa, ela carrega muita coisa consigo, né, doutora? Carrega, porque imagina só, né? A gente está entrando agora no mês dos pais. E aí vem as apresentações na escola. Esse é um dado que a gente tem, poxa, é uma vez ao ano, a criança vai lá, tem a apresentação no Dia dos Pais voltado para essa figura, né? E aí a criança ela não tem o seu pai presente. E isso é roubado dela. A gente fala de um exemplo mais evidente, mas a evidência maior também está no dia a dia, né? Nos valores morais que um pai passa para o seu filho, né? Nos valores de vida. E o quanto, de fato, essa ausência ela causa um buraco na existência da pessoa. Doutora, quais são os principais desafios que os pais eles enfrentam hoje em relação ao cuidado emocional dos filhos? Olha, a gente tem desde a decisão de não querer estar presente, porque isso muitas vezes é uma decisão, Infelizmente, né. né? A rotina de vida muito pesada. Ainda que a gente fale que tem mudado essa questão da presença afetiva do pai, que o pai precisa estar ali, a gente ainda tem muito a melhorar, a gente tem muito a avançar em relação a isso. E, infelizmente, esse papel de cuidar dos filhos ainda é muito da mãe. A mãe, ela assume mais essa função, tanto que a gente tem vários dados aí que a mãe, ela assume uma tripla jornada, porque não basta essa mulher ter saído de casa para trabalhar fora, ela ainda volta para casa e trabalha mais. Então, ela trabalha os 2 horários externos e
à noite ela está em casa com esses filhos, e aí ela cuida da saúde, da educação. A mulher ela sai mais do seu trabalho para cuidar de coisas como educação e saúde dos filhos, enquanto os homens saem menos. Então acaba que a mulher ainda desempenha um papel mais forte na vida dos filhos se comparado ao pai. Mas os pais eles já estão sendo convocados a participar mais. As mulheres elas estão entendendo que o papel do pai é tão importante quanto o papel dela e que não está tudo bem ela assumir o todo, porque 50% é do pai. E quando isso não é feito, isso causa um buraco diretamente no filho. Então, os pais eles precisam assumir os seus 50% de tudo, da educação, da saúde, do lazer, do brincar, do chamar a atenção para coisas que são muito chatas, porque às vezes as mães elas passam de policial mal, né? E o pai, ele é o bonzinho, ele vai porque simplesmente ele não pega no pé para coisas que são importantes. Realmente a figura materna ainda digamos que acaba que vai mais de 50% aí, né, doutora? Se É, você for comparar. É claro que, como você falou, os pais, eu acho que eles estão muito mais envolvidos hoje na criação dos filhos, né? sim, Eu acho que está se criando uma nova visão sobre isso. Os pais realmente estão mais preocupados em estar presentes na vida daquela criança, né? E sim. aí a gente entra na questão do vínculo e presença também. Como é que a presença ativa do pai, ela impacta o desenvolvimento emocional daquela criança? Veja, crianças que elas são criadas com o pai presente, a exemplo, elas têm uma outra propensão, segundo a Unicef, de ver, elas caem, tem uma queda aí também de 40% de desenvolver na adolescência qualquer comportamento agressivo ou opositor. A gente está falando de uma repercussão social. A gente está falando de infratores, possível infratores. E a gente tem uma queda de 40%. Então, vê o quanto é importante a presença do pai. O pai, ele ajuda a criança a desenvolver o controle inibitório, que é aquela coisa do não e do respeito ao não. É muitas vezes o pai que ajuda nesse desenvolvimento. Então, vê o quanto também essa criança ela é fragilizada se ela é cuidada única e exclusivamente por um genitor, né? Não tem a presença do outro para fazer ali o contraponto. Então a gente tem repercussões muito sérias no desenvolvimento. Então, assim, vê, eu tenho uma máxima que eu sempre falo, que o que nós somos hoje é resultado de tudo que nos aconteceu. E o que aconteceu com você? Então, tudo que te aconteceu, hoje o que você tem é resultado de tudo que aconteceu. Então, se você teve um pai presente, você foi mais protegido, fisicamente, emocionalmente. Se você teve um pai mais ausente, você estava mais vulnerável a várias coisas. Acho que você cresce com mais segurança, né? Quando você Com tem o certeza. suporte do pai, enfim. E aí a gente fala, doutora, sobre a questão do afeto. Afeto é mais importante do que a autoridade na relação entre pai e filho? As duas coisas elas precisam estar muito bem 50 equilibradas. 50. Sim, eu diria que 50-50. Sabe? O pai, ele precisa ocupar um lugar de autoridade. Sim, na vida desse filho, o pai e a mãe, né? Mas também precisa ocupar o lugar do afeto. Tem uma máxima que isso, graças a Deus, já caiu por terra. Mas dizem, antigamente era muito comum as pessoas dizerem assim: eu prefiro que o meu filho tenha medo de mim e me ame, né? Não, não, perdão. Eu prefiro que o meu filho sinta medo de mim e me respeite do que ele me ame. Eu não quero que ele me ame. Que Imagina, louco isso, né? mas dizia e Que dizem. pensamento. A gente tem uma galera aí do movimento Red Pill que ainda afirma isso nos dias atuais. Então, assim, eu prefiro que tenha medo de mim e me respeite. Então, assim, vê, a conquista do respeito através do medo, ela é só enquanto a pessoa sente medo. Quando essa criança cresce, quando esse menino ou essa menina se torna homem ou mulher, ela não se vê mais tão pequena quando como era criança ou Sem dúvida. adolescente. Muito pelo contrário. Então, vê, como é que fica frágil, né? A pessoa depois ali dos seus 50, 60, diante de uma pessoa que tem uma idade menor. Então, assim, como é que você vai ser cuidado, enquanto idoso, pelo seu filho que você cultivou nele, é, respeitar você através do medo? E quando ele parar de te temer, ele ainda vai te respeitar? Loucura isso, né? Você parar pra pensar realmente é muito.
Mas era uma cultura muito disseminada, muito pulverizada. Eu prefiro que tenha respeito ao invés do amor. Eu não preciso que me ame. E, e precisa sim, Com porque é certeza. o amor que nos une. Um pai que ele cultivou isso nos filhos desde a infância, adolescência, a vida adulta, ele vai ser cuidado enquanto idoso. Quando ele precisar, ali a ampulheta virar, né? Ele vai precisar. E como ele teve esse desenvolvimento, essa relação com os filhos dele, vai contar muito nesse momento. Doutora, quais são os gestos ou atitudes, a gente falando sobre isso agora, sobre esse comentário que ainda hoje é muito presente na nossa sociedade, eh, quais são os principais gestos e atitudes que demonstrem afeto paterno no cotidiano? Como é que esse pai pode criar esse vínculo mais forte com o filho? Sim, olha, assumir mais alguns cuidados da criança. Não deixar só a critério da mãe levar ao médico, levar a uma consulta, levar a uma emergência. Assumir mais cuidados em relação à higiene, à organização do lar. Parar com esse filho, com essa filha para brincar. Sabe, a gente tem, inclusive, uma outra pesquisa da Universidade de Harvard que fala que pais que brincam com os seus filhos, essas crianças, elas adoecem menos. E a propensão que elas sejam mais bem-sucedidas na vida adulta é maior. Então, olha que curioso. Brincar, parar para brincar. Parar para brincar longe ali de telas, ter um tempo de qualidade, é muito importante. E inclusive, eu acompanho as suas redes sociais, eu vejo que você faz um encontrinho entre pais e filhos, Sim. e você realmente mostra essa importância do brincar na vida deles, né, doutora? Sim, a gente teve uma oficina em junho que foi de brincadeiras, a gente abriu assim brincadeiras antigas. Em julho a gente fez uma outra oficina e alguns pais quando e inclusive a gente fez no Mirandinha, então os pais deixavam seus filhos depois buscavam, mas alguns ficavam. E esses que ficavam a gente colocava para brincar. A criança ela ficava assim tão exultante, sabe? Não, meu pai tá brincando comigo, minha mãe tá brincando comigo. E às vezes eles ficavam ali um pouco mais nos bastidores e a gente incentivava ali uma competição entre as crianças e o pai torcendo para ela ganhar, para ele ganhar. Gente, isso é muito poderoso. Demais. Isso vai além, porque veja, Hélio, nós fomos criados para ser provedores. E a gente foi criado com essa ideia de que eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E a gente traduz muito isso no ter, na roupa, no alimento, no bem material, na tecnologia. Então a gente dá muito mais coisas para os nossos filhos. Mas e do ponto de vista do afeto? Hoje é comprovado que nós estamos mais ausentes de casa, porque nós precisamos trabalhar se comparado antigamente, porque um genitor saía e o outro ficava. Hoje, os dois saem e quem fica é uma babá, quando muito, né? Ou é algum outro familiar, mas fatidicamente, muitas vezes não é o pai, não é a mãe. Então, que tipo de qualidade a gente está dando nessa educação, nessa criação, para que as crianças se desenvolvam? Então, a gente precisa estar presente com qualidade quando nós estivermos presentes. Né? Então, assim, larga a tela, larga telefone, larga a televisão e vai brincar. Compra jogos, sabe? Tem um joguinho muito legal hoje em dia que é o Uno, que dá pra jogar 4, 5 pessoas, reúne todo mundo E ali a depois do criançada adora, jantar. né? Adora, é muito legal. Então, são essas pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia. Então, a gente estava falando antes do evento do Dia dos Pais, e nós estamos em agosto, é o mês dos pais, mas vai muito além disso. O que que você faz todos os dias pelos seus filhos? Além de trabalhar e colocar dinheiro em casa. Porque isso é apenas um fator de proteção, mas não garante que ele vai crescer bem. Verdade. Doutora, como a gente vai fazer agora um balanço, quero que você faça um balanço pra gente, eh, das últimas gerações, da paternidade, como ela vem mudando ao longo do tempo, quais são hoje os estereótipos que ainda dificultam que os homens expressem afeto abertamente? Vem lá de trás isso? Conta pra Vem, gente. nós temos uma cultura muito machista, infelizmente. Muitos de 1990 para cá, quer dizer, antes de 1990, e aí começo ali 1995, 96, vamos lá, até antes dos anos 2000. A cultura era muito de que a mulher assume a função dos filhos e o homem assume o dever do sustento, né?
Só que isso tem caído cada vez mais por terra, porque as mulheres elas deram muita entrada no mercado de trabalho e elas também contribuem em casa. Então a exigência é que esse homem trabalhe menos e esteja mais em casa também, Uhum. para com esses filhos, né? Então a gente precisa começar a olhar do ponto de vista afetivo mesmo. O quanto é que você contribui para a educação e para a criação dos seus filhos? E estar presente nos pequenos cuidados de educação, saúde, alimentação da criança. E assumir essas tarefas é muito importante para o desenvolvimento delas. Tem uma dinâmica que eu uso no consultório, chama jogo de parentalidade. Eu dou para as crianças os papéis, eu pergunto, quem está presente na sua vida? Ela fala, eu tenho a mamãe, eu tenho o papai, eu tenho a titia, eu tenho o vovô, eu tenho a vovó. Ok, tem irmãos? Tem. A gente anota lá o nome dos irmãos. E aí eu dou para elas afirmações assim, não, perguntas como: quem me leva para o médico? Aí a criança tem que eleger a figura. Uhum. Quem me leva para a escola? Aí a criança coloca a atribuição na figura. E aí muitas vezes eu vejo lá o quanto as coisas não são equilibradas. Então geralmente é 80% a mãe, 20% pai. Mas isso precisa ser mudado. E eu trabalho com essas famílias, eu convido essas famílias a vir para o consultório, eu mostro o resultado dessa dinâmica que eu usei com a criança e trabalho com o pai, por exemplo. Aí tem outra afirmação que é quem lê historinhas comigo antes de dormir? Aí tá lá a mãe, pai, esse é um papel que você também pode assumir, para que a criança diga papai e mamãe. Quem me leva para a escola? Papai e mamãe. Quem me leva para o médico? Papai e mamãe. Então, isso pode ser melhor dividido, para que não haja sobrecarga, né? Além de não haver sobrecarga, para que você de fato tenha uma presença na vida do seu filho. E você falou que realmente vem mudando ao longo do tempo, né, essa relação. Eu até queria enfatizar um pouco a letra do Legião Urbana Pais e Filhos, Legal. que eu acho que tem muito a ver, né? Até um trecho fala, eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar. É como se a responsabilidade toda daquela criança ainda fosse da mãe, e aí remete a alguns trechos à ausência do pai. Sim. Então, a gente ainda vê que isso ainda está muito presente também hoje em dia, né, doutora? Por É. mais que tenha evoluído, mas ainda tem muito essa presença dessa letra marcante, né? Sim, sim. E veja assim, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. E quando vai visitar? É. Né? E quando muito vai visitar? E o pai não pode ser apenas uma visita para esse filho. É muito poderoso você dizer o meu pai, o meu pai. E é uma figura que não se muda, assim, né? O meu pai. Então, hoje o judiciário ele tem visto, é, tem tido esse olhar além da coisa do pagar a pensão, né? E tem se falado em indenização afetiva, né? Por abandono afetivo. Isso é muito importante. Doutora, por que muitos pais têm dificuldade, em falar sobre sentimento com os filhos? Eu sou um homem hoje em dia que eu cresci, sem, essa conexão com meu pai, realmente sentimento mesmo. E foi muito isso que você disse logo no início, que o pai estava ali só para prover aquela criança, mas que sentimento não havia quase. Uhum. Então, de que forma por que ainda os pais têm essa dificuldade em criar essa conexão com os filhos? Olha, era isso que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Você me fez essa pergunta e eu vou voltar agora nela. O que que acontece? Dizer eu te amo era visto como fraqueza. Então não se admitia um amor. De fato. De fato, não se admitia um amor. Hoje é que nós recebemos mais isso de pai e mãe. Mas aí era o que eu estava fazendo aquele recorte de tempo. Geração 1990 para trás, não ouviram tanto eu te amo de pai e mãe. Geração 1990 para frente, ouve mais. 2000 para frente, ouve sempre. Dificilmente uma criança diz: ah, não, meu pai nunca disse que me amava. Muito pelo contrário, se despede dizendo isso. Bom dia, meu filho, boa aula. Papai te ama. Bom dia, minha filha. Boa tarde, minha filha. Boa aula, papai. Papai e mamãe amam você. Boa noite, dorme com Deus. Eu te amo. Então, o eu te amo, ele está sendo mais empregado, mas é dos anos 2000 para cá, Sim. sabe? Então, justamente por conta dessa cultura do dizer eu te amo, falar sobre as emoções, velho, era tido como fraqueza. E isso é uma cultura machista. É uma cultura machista, é uma herança nossa machista.
E graças a Deus isso está caindo mais, mas ainda precisamos melhorar muito. Agora, para a gente finalizar esse bate-papo, doutora, como é que a paternidade ela pode ser uma oportunidade de cura emocional para o próprio pai? A gente falou das dificuldades dele se expressar e como é que ele pode fazer para ele recuperar isso? Olha, o que nós somos geralmente é a nossa versão melhorada dos nossos pais. Graças a Deus, isso está sendo muito revisto, assim. Os pais, eles estão se colocando mais na vida dos filhos, hoje em dia nós percebemos. Inclusive, ah, isso diante da justiça também, eu estou falando muito isso porque eu atendo, Hélio, muitos casos dos pais em litígio. E esse pai, ele não está mais aceitando que esse filho fique só com a mãe e seja só da mãe. Então, muitos pais e bons pais, eles brigam pelos seus filhos. E é uma tristeza que ainda o judiciário veja que o filho é só da mãe. Tanto que não existe assim uma obrigação de que o pai cumpra com os acordos ali de guarda compartilhada em que ele tenha que buscar a criança. Ele é meio que facultado, assim, ele pode, não pode, mas isso é um outro entendimento, né, de uma outra seara. A gente está falando aqui do ponto de vista emocional. Mas, assim, é legal ver que os pais hoje estão brigando para estar mais com seus filhos, para ter o direito de dormir com seus filhos, de ter o direito de passar 15 dias de férias no período de férias da criança com seus filhos. E os pais, eles têm a oportunidade com os filhos de ressignificar a sua relação com o seu pai. E isso também é muito poderoso. Assim, doutora, eu nunca ouvi do meu pai um eu te amo, mas eu não consigo dormir sem dizer eu te amo pro meu filho. Isso é bárbaro, porque isso é uma forma muito clara de que aquela pessoa, de fato, ela ressignificou. E, de muitas vezes, Hélio, dizer assim: eu nunca ouvi um eu te amo para o meu pai, mas eu não só digo eu te amo para o meu filho todos os dias antes de dormir, como eu consigo dizer eu te amo para o meu pai também. Então, assim, às vezes a gente precisa de um longo trabalho e de muita terapia para isso desenvolver. E às vezes isso Difícil. a vida vai te mostrando e você vai vendo que você também precisa se despir das suas defesas. E é importante você se mostrar vulnerável também, É né? porque se você cresceu sem ouvir um eu te amo do seu pai, como é que você vai fazer isso com seu filho? É. Né? É um pouco é complicado e precisa de muita conversa, muita terapia, Precisa de doutora. muita terapia para isso muitas vezes, mas a própria necessidade faz isso com a gente. O É. buraco de, poxa, eu nunca recebi, mas eu quero dar. Porque eu sei o quanto isso é importante e o quanto isso faria diferença na minha criação. Eu seria mais seguro. Crianças que ouvem eu te amo de pai e mãe são crianças mais seguras. São muito mais seguras. Doutora, deixa um recado então para os pais, né? A gente está aí véspera já, é dia 9, agora final de semana já é dia dos pais. Deixa um Sim. recado para esses pais então, tá bom? Perfeito, veja. Ser pai vai muito além do rótulo que se coloca, do papel ali. Ser pai é estar presente no dia a dia. Ser pai é acolher o seu filho de coração. É estar presente desde os momentos muito pequenos, como aqueles mais marcantes, né? Eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais e também convido você a melhorar como pai, dia após dia, em pensar no seu papel, em fazer a reflexão de que eu posso ser um pai melhor? Eu sempre posso ser um pai melhor, mas como é que eu faço isso? Então, eu já deixo o convite para você, pai, que quer melhorar enquanto pai, e se tem alguma parte em você que precisa ser melhorada, faça terapia. Aproveita então, já dou seu endereço, já vou deixar seu endereço. A doutora Mariana Pessoa, nossa psicóloga, atende na Avenida Benjamin Constant, 720 no centro, ali no Espaço Roraima. E o telefone para agendamento de consultas, doutora? É o 95981233874. E você também me encontra através das redes sociais. No Instagram é Mariana Psique Pessoa. E também você pode seguir a clínica Espaço Terapêutico Psicologia, tá? Que Isso. fica localizado, como eu falei, ali na Benjamin Constant, não tem erro nenhum, tá? Isso. Aproveita, já passa lá com a doutora, né? Já vai relaxar, já vai falar, já vai contar toda a sua história,
para ela com certeza Isso. poder te ajudar. Doutora, obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, querida. É muito importante esse espaço de reflexão e escuta, né, para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que os pais que estão ouvindo o Doutor Me Consulta agora se identificaram com esse tema, né? E vão pensar um pouco melhor sobre a nossa conversa. Semana que vem a gente se encontra, então, né? Perfeito. Nos vemos. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem mais Doutor Me Consulta. Não sai daí.